vascaíno, véspera do campeonato à parte, do clássico dos milhões. A gente vai falar muito aí sobre esse jogão que teremos amanhã entre Vasco da Gama e Flamengo, e que momento conturbado que o Vasco da Gama vivencia fora ali das quatro linhas. Hoje a gente teve uma notícia de que a 771 não colocou o aporte lá no Everton. A gente vê que essa empresa está totalmente falida, com os bens presos, bloqueados nos Estados Unidos, e que o Pedrinho fez o certo, né, de ter ido à justiça. Agora a gente vai falar bastante também sobre essa situação aí, muitos falando de venda, que o Vasco já teria um novo investidor, de reforços chegando no Vasco da Gama. Então, gente, coloque muito a atenção em toda essa situação que a gente vai falar, porque a gente vai dar um conselho aí para o Pedrinho aí e falar aí sobre possíveis alianças que podem acontecer aí para tirar o Vasco desta situação. Bom, se inscrevam no canal, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. Amanhã a gente tem um clássico que eu tenho dito aqui que pode ser um marco. O Vasco, desde a chegada da 777 Partners, ele só venceu o Flamengo em uma ocasião, que foi ano passado, no Campeonato Estadual, 1-0, gol do Puma. Então, se o Vasco conseguir vencer amanhã, com o Pedrinho aí no comando, com o Associativo no comando, a gente já vai igualar, em termos aí de clássico, a performance aí da 771 no Clássico dos Milhões. E muito aquém daquilo que o Josh falou, que a gente teria um time igual do Flamengo, com o mesmo orçamento. Então vamos torcer para amanhã dar tudo certo, para ser um marco aí. O Pedrinho ontem esteve lá no CT Moacir Barbosa, a gente tomou conhecimento de que vai ter picho aí para os atletas do Vasco, caso vença o Flamengo, para poder dar um incentivo. Isso é muito importante. Agora a gente vai falar aqui sobre a situação extracampo, porque a 771 não fez o aporte lá no Everton, tá? Notícia que sai hoje na parte da manhã, e ela perdeu a exclusividade para poder comprar as ações do Everton. Isto significa dizer, gente, que eles não iam fazer aporte aqui em setembro e que a gente sempre esteve do lado da verdade. Mediante essa situação que a 777 quebrou e que apareceram diversas dívidas aí, e a preocupação do torcedor do Vasco hoje é saber como que o Pedrinho vai fazer para poder pagar essas dívidas. Amigo, não vai ter jeito. A tendência é que a gente venha perder jogadores agora em junho, porque a janela europeia vai abrir no dia 14 de junho, certo? O Vasco, se não abrir mão de jogadores, o Vasco não vai conseguir contratar aí para essa próxima janela. Inclusive o Felipe Coutinho, que eu aqui já estive mais motivado dele vir para o Vasco da Gama. Então é o seguinte, o Vasco vai precisar manter os salários até dezembro. E diante dessa situação, o Vasco vai ter que fazer a mesma coisa que a 7771 fez. Pegar jogador, vender, para poder realocar dinheiro no caixa, porque deixaram vazio. E a situação do Vasco é muito grave, meus amigos. É muito grave, porque ontem a gente recebeu aquela informação que a 777 deu calote no banco alemão, na OLG AG, no banco,
montante aí de 5.900.000 euros, e corrigido dá mais de 30 milhões de reais. O Vasco está com risco de sofrer penhora aí na justiça por conta da situação daquele escritório de advocacia que o Salgado contratou 3,5 milhões de reais. Então a situação é muito grave, que ainda tem, inclusive, a situação na Câmara de Resolução Desportiva, né? Que o Vasco está devendo 6 milhões ali para o Galo, que pode tomar um transfer ban na situação do PH e do Jair. Por que eu estou falando isso aqui para você, torcedor do Vasco? É porque para que você possa entender que tinha necessidade de tirar a 771 e as coisas daqui para frente serão feitas da mesma forma como a 771 fazia. Você tendo que vender, você tendo que usar as cotas de TV para poder fazer contratações. Claro que isso aí não amortiza a dívida. E o Pedrinho vai ter que encontrar uma solução para isso. E tem muitas pessoas que vocês podem me cobrar sob pena de me cancelar. O Vasco não vai conseguir vender essa SAF antes de dezembro, porque existe todo um trâmite, gente. Nós já estamos em junho, tá? Existe um processo de coleta de documentos, tudo isso, entendeu? Então, até isso ser passado para uma nova empresa, porque essa é a solução que o Pedrinho quer encontrar, né? O Pedrinho ele quer terceirizar problema. O que o Pedrinho ele tinha que fazer nesse momento era sentar com as lideranças políticas do Vasco da Gama, abrir para todo mundo o que está acontecendo e chegar e falar assim: olha, porra, quem é que tem projeto para me ajudar? É o Brant? É o Leme? Senta todo mundo e juntos vamos encontrar soluções para o Vasco da Gama. A saída é essa, certo? Se tem as possibilidades aí de cartas do Levenciano, pega um pequeno aporte, deixa a casa em ordem. Se for o caso também, para a gente não precisar perder atleta, faça uso disso e faça esse processo de venda com calma. Não faça a toque de caixa, como foi feito anteriormente, porque senão a gente vai ter problemas. O Pedrinho ele precisa abrir esse contrato ele tem que vir a público. O Jorge Salgado ele tem que ser penalizado e toda essa cambada que teve no Vasco, porque essa situação da 777 ela não volta mais para o Vasco. Ela não vai voltar mais, não vai ter reviravolta na justiça, porque a empresa faliu, não existe jurisprudência para dar ganho de causa. A 777 daqui a pouco não vai ter dinheiro para poder bancar, se é ela que está bancando, porque a informação que a gente tem que isso supostamente seria conselheiros que está bancando, que não tem interesse que esse contrato seja publicado. Então, cara, é o seguinte, tem que sentar, conversar, para ver aonde que a gente vai chegar. E toda essa situação de reforços aí, inclusive, já foi desmentido que o Vasco não procurou ninguém. Tem que ter dinheiro para poder contratar, tem que ter dinheiro para pagar fornecedor, tem que ter dinheiro aí para simplesmente colocar a nossa vida em ordem, os nossos compromissos. Então, que assim seja, pessoal. Que haja aí uma união, tá? E que o Pedrinho possa não fazer isso de forma autônoma, mas que ele possa sentar com cada liderança política do Vasco para a gente encontrar a solução. Porque essa venda não vai sair agora. Ninguém vai comprar essa situação judicializada e ainda por cima sem ser passado a limpo. Me cobre. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.